sensitiva especial, sensitiva geral. E isso aqui, eu sei que no início assusta, mas é bem simples e bem fácil. Claro, se vocês pegarem o hábito de estudar isso. E é muito interessante que vocês tentem decorar e aprender, mas a verdade é que vocês vão ver que você mais aprender do que decorar. Porque eu vou lá na prática e vou ensinar para vocês a lógica disso. Qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, qual é o quarto, até o 12º. Já adianto que a ordem é de cima para baixo. Qual que nasce primeiro, qual que nasce segundo, qual que nasce terceiro, numa lógica de superior para inferior. Essa é a lógica. Tá? Então, vocês, isso que eu faço, se vocês forem para o laboratório, até isso aí vocês não vão precisar decorar, vocês vão entender que na verdade existe uma lógica. Então, o primeiro é o olfatório, o segundo é o óptico, o terceiro é o óptico, o nuclear, o trigêmeo. O trigêmeo é chamado de trigêmeo porque ele se divide em três. Os ramos se dividem em três, um ramo se divide em três. O abducente, porque ele faz a abdução do olho, ele joga o olho para a lateral. Essa é a única função dele. O facial, você sabe toda a mímica facial. O vestíbulo coclear, que vocês já viram na aula cerebelo. Mas vou relembrar algumas coisinhas dele. Vestibular tem a ver com equilíbrio, né? Você vai fazer o vestibular, passar na prova. Vestibular é equilibrar, né? Você tem um equilíbrio para entrar na faculdade ou não. O glósso faríngeo, você sabe pela sensibilidade, também pela motricidade. Nervo vago, acessório, vago, toda a sensibilidade visceral, também motricidade, fala, por exemplo. Acessório e hipoglosso. Acessório controla o nervo músculo trapézio, o externo mastóide. Hipoglosso controla a língua. O que eu vejo muita gente confundir na parte de língua é que eles colocam, você está aprendendo normal, acha que é o nervo trigêmeo, é responsável pela motricidade da língua. Não, vocês vão ver, o nervo trigêmeo é responsável pela sensibilidade geral da língua. Muito menos pela sensibilidade gustativa. A sensibilidade gustativa a gente chama de nervo facial, mas na verdade é intermédio. Então vamos começar. Não é uma aula curta, então aconchega-se. Então tudo começa com o olfatório. Por que começa com o olfatório? Porque esse aqui é o nervo mais alto. Tá? Na verdade, o nervo ele se inicia no epitélio acima da concha nasal superior. Então, na verdade, o nervo olfatório são esses pequenos ramos que vão penetrar no crânio através do osso etimoidal. Existe uma placa aqui chamada placa cribiforme fenestrada. Esses fenestras, esses buracos, é justamente para poder, isso aqui está com o machado, justamente para poder adentrar e fazer a conexão no bulbo olfatório. O bulbo, na verdade, é o crânio, tá? É o bulbo olfatório. Então, onde nós temos o neurônio 1, vai fazer conexão no bulbo olfatório e vai gerar o neurônio 2. Nessa etapa, você já sempre fala, né? Já deve ter entendido que nenhum neurônio nasce do dedinho do pé e vai até o cérebro como um único neurônio. São várias conexões. Até porque essas conexões, elas permitem uma distribuição para outros lugares. Tudo bem? Opa, obrigado. Então, o neurônio 1, esse aqui é o nervo olfatório em si, vai fazer conexão no bulbo olfatório, atravessando a placa cribiforme, vai ter outras fotos para vocês entenderem. E do bulbo olfatório vai gerar o neurônio 2, que vai se dividir para a estria medial e a estria lateral. Bom? Reparem, esse aqui é o nariz, na secção o quê? Mediana, tá bom? Secção sagital, mediana. O mais meio possível, mediana. Então a gente aqui está dando os cornetos nasais. O interessante é que o epitélio nasal, ou seja, para a gente poder ter olfatório, encontra-se no nível da concha nasal superior. Ou seja, daqui para baixo não tem sensibilidade olfativa. Não tem só sensibilidade geral. Sensibilidade olfativa é do corneto nasal superior para cima. Bom? E aí ele atravessa esse osso aqui chamado lâmina cribiforme. Muito bem, uma vez que fez a conexão no bulbo, ele vai seguir dois caminhos. Um caminho
lateral. Repare que aqui, para que ele atinja o cérebro, ele não passou pelo tálamo. Olha que interessante. Então, na verdade, essa é a única via que não passa pelo tálamo. Todo o resto passa pelo tálamo. Então, o nervo olfatório passa pelo tálamo para você tomar consciência? Não, não passa. Mas para você ter a interpretação do cheiro que você está tendo, passa pelo tálamo. Então, daqui vai passar pelo tálamo até chegar nos giros ortofrontais e você vai ter a interpretação de que cheiro é esse. Mas você já não toma consciência. Então, a estria lateral é para isso, para você tomar consciência do cheiro que você tem. É a via consciente do estímulo olfatório. E também tem a via inconsciente. A via inconsciente vai para a estria medial, estria olfatória medial, que vai chegar até nessa área aqui chamada de área septal, que a gente vai ver que trata do sistema límbico. Então, quando você sente um cheirinho de chocolate, você fica feliz ou fica triste? Geralmente fica feliz. Eu sei que você tem alergia ao chocolate, pode morrer com ela. Então, você fica feliz. Por quê? Inconscientemente você fica feliz, atinge o sistema límbico e você cria memórias. Nossa, o chocolate é muito bom, e você fica feliz animado querendo pegar o chocolate, onde é que está, quem vai ligar. Isso é até de forma inconsciente. A interpretação de que aquilo ali é o chocolate vai para a via lateral, vai passar pelo tálamo e vai chegar nos giros ortofrontais. Vamos lá. O que aconteceu aqui? Esse é um corte axial. Ele tirou a testa da pessoa e retirou os lobos frontais. Então a gente está vendo assim, daqui para cima foi arrancado. Ó. E a gente está tendo uma visão de superior para inferior. Então vocês estão tendo a visão dessa aqui. Ó. Daqui para cá sem nada, de superior para inferior. Então aqui fica a órbita inferiormente e aqui fica o nariz, frente. Isso aqui é a fossa média, isso aqui é chamado de fossa anterior. A fossa média abriga os lobos temporais, a fossa anterior abriga os lobos frontais. Tá bom? Então foi retirado o lobo frontal e o lobo temporal. E agora o que a gente tem? A gente tem o trato olfatório. Tá? Foi retirado o lobo frontal e deixado o trato olfatório. Então essa aí é a placa cribriforme. E aí faz conexão com o bulbo. O bulbo na verdade são gânglios. E a partir daqui o neurônio 1, ele vai virar neurônio 2 para poder se distribuir, para poder seguir o seu caminho como trato olfatório. E daí vai se distribuir na estria medial ou lateral. Estria olfatória medial ou lateral. Essa é uma visão endoscópica de dentro do nariz. Claro que já retirada toda a mucosa. Então ficou o que? A concha nasal média e a superior aqui geralmente não dá para ver que é mais formada por cartilagem. E o que nós temos aqui é justamente aquela lâmina cribriforme que eu mostrei para vocês. Repare como é cheio de buraquinhos. Esses buraquinhos eles servem para que os neurônios 1, que encontram-se no epitélio olfatório, acima da concha nasal superior, ou seja, daqui para cima, que é o epitélio olfatório, adentrem e penetrem, adentrem na caixa craniana e penetrem no bulbo olfatório, para fazer a conexão com o neurônio 2. Então, isso aqui é uma visão endoscópica. Enfiaram o endoscópio aqui no nariz da pessoa. Tá? Do cadáver, obviamente. Do crânio. Daí eu fui observado a lâmina cribriforme. Visão endoscópica endonasal dentro do nariz do cadáver. Aqui nós vemos a mucosa, tá? E não só a mucosa, nós também conseguimos ver o cérebro. Que giro seria esse aqui? Alguém chuta? Giro reto, tá? Por quê? Não, o giro está reto. Beleza? O giro reto. E aí, o que aconteceu aqui? A anatomia que você tirou o epitélio, tirou parte da placa cribriforme, tirou o osso, tirou a membrana que envolve o cérebro, que é a dura máter, e daí você conseguiu ver o cérebro em si. Tudo isso para mostrar o bulbo olfatório. Então, se a gente retirasse esse epitélio, retirasse a placa cribriforme, a lâmina cribriforme, você alcançaria o bulbo olfatório. Neurônios que se encontram no epitélio olfatório, minúsculos, né, propriamente microscópicos,
adentram do epitélio e passam pela placa capiforme para alcançar o bulbo. E daí seguir seu trajeto pelo trato óptico. Do trato óptico. E aí no trato óptico segue esse trajeto aqui. E daí no trato óptico ele se divide em esclerofatório medial e lateral, que eu já expliquei para vocês. Muito bom. Agora 2. Óptico. Esse esquema aqui é bem muito importante, tá? Vou falar agora sobre o nervo óptico ou trato óptico. Na verdade, o nervo óptico ele nasce na retina. Vocês devem lembrar que a retina emite alguns nervos, inclusive nervos que vão para o hipotálamo, mas ele também, obviamente, emite nervos que vão para a área visual diretamente. Só que esses nervos eles têm um trajeto, eles não seguem diretamente até o córtex cerebral. Qual é o córtex responsável pela área visual? Tem o lobo hospital. Eu sou o calcarino, né? Nós temos o que? O giro lingual e o giro o quê? Do púleo. Por isso, primeiramente igual primeiramente. Então existe um trajeto. Agora prestem bastante atenção, isso aqui não é fácil de assimilar na primeira vez. Se observa, o que acontece? Reparem que tem duas cores. Isso aqui não é dor. O que acontece? Vou chamar de retina nasal. A retina nasal, ela enxerga lateralmente. Então ela vai enxergar o campo temporal. Dos dois lados. Retina nasal da esquerda vai enxergar o campo temporal da esquerda. Retina nasal da direita vai enxergar o campo temporal da direita. Não estou falando de campo, estou falando de retina. Estou falando do nervo, então não vou falar de campo. Então, retina nasal vai observar o campo temporal. E a retina temporal vai observar o campo nasal. Porque a visão é trocada, é contrário. Né? Então, a retina nasal observa o campo temporal. Retina temporal observa o campo nasal. Ok? Muito bom. Então, agora o que acontece? A retina nasal, ela troca de lado. Então, a retina do lado, a retina nasal, as fibras, vamos chamar de retina nasal, as fibras do nervo óptico que provém da retina nasal, ela troca de lado. De cada lado. Então, a retina do lado direito, ela vai trocar para o lado esquerdo. A retina do lado esquerdo, retina nasal. As fibras provenientes da retina nasal. Do lado esquerdo, se trocará de lado, irá para o lado direito. Ela troca onde? Quiasma é o X, justamente, né? Troca de quiasma. Mas, vocês já devem talvez ter observado que a retina temporal segue o seu caminho do mesmo lado. Está um pouco confuso isso. Toma café, hein? Toma café, que agora. Ó, retina temporal, ela segue o mesmo lado, o mesmo trajeto. Então, por que isso aqui é importante? E daí vem as síndromes neurológicas relacionadas à visão. Tá? A mais fácil de todas é a seguinte: se você rompe o nervo óptico, você fica cego desse lado. Isso é bem óbvio, né? Se você rompe o nervo óptico, você fica cego do lado que teve o nervo óptico rompido. Agora, e se você, por acaso, tem uma lesão, não é rompimento, tem uma lesão lá no seu, na hipófise, o que pode acontecer? A pessoa pode ter uma epilepsia. Por quê? Porque o quiasma óptico ele pode ser comprimido. E daí a pessoa ela vai ter uma alteração de campo visual. No caso, qual o campo que vai ser atingido? Vai ser atingido se a retina nasal é que está sendo comprometida. É só olhar aqui, ó. Tem que fazer esse exercício, senão não vai aprender. Quem fala? Ó, tem uma lesão aqui. A retina nasal, ela pega o campo temporal. Então o que vai acontecer? Ó, ela não vai ter cegueira de campo temporal, tá vendo?
aí? Oi? Tenta não decorar. Por isso que eu estou falando tanto em cima do trajeto. Porque eu sei que é difícil. Eu concordo que é difícil. Eu vou repetir de novo. Esse é pleonasmo, vou repetir. Retina nasal. Retina nasal, o campo é temporal. Só que a retina nasal ela troca de lado. Isso é dos dois lados. A retina nasal desse lado, vai ver o campo temporal desse lado. Retina nasal desse lado, lado esquerdo, vai ver o campo temporal do lado esquerdo. Beleza. Mas o que acontece? A retina nasal, as fibras ópticas provenientes da retina nasal, a retina nasal, elas trocam de lado. E se a retina nasal ela é responsável pela observação do campo temporal, se eu tiver uma lesão aqui, ela não vai ver o campo temporal. E vai dar o que a gente chama de hemeropsia, cegueira de campo temporal, no caso de lesão do quiasma óptico. Ficou um pouco mais fácil? Professor, nesse caso a pessoa vai ver, tipo assim, aqui eu não enxergo nada. É isso aí, desse jeito. É isso aí. O campo temporal, na prática, não é bem assim que funciona, mas a nível de aprendizagem é assim que funciona. A pessoa não fica totalmente cega assim dos dois lados, você que teve uma secção mesmo, né? Aí eu nunca vi, de verdade. 10 anos, 12 anos de cirurgia, eu nunca vi. Mas tumor, sim. Foi. Se tiver lesão apenas nos campos temporais, a visão vai ficar. Não te ouvi, me perdoe. Se tiver lesão apenas nos campos temporais, a lesão vai ficar focada somente no nasal. Então, o campo temporal, essa aqui é a questão, olha só. Você está querendo dizer lesão na retina nasal, você falou lesão de campo temporal. O campo temporal é o que você vê. Você quer dizer retina nasal. Aí teria que ser uma doença propriamente dita pelo olho, né? Aí só a retina nasal que vai ser capaz de observar o campo temporal. Se você tiver problema na retina temporal, você não vai ver o meio, porque observa o campo nasal. Tem a ver com a pessoa ficar obesa ou nada a ver? Oi? A pessoa ficar meio obesa ou nada a ver? Não, não tem a ver, porque o fato da pessoa ser estrábica ou obesa tem a ver com doença do músculo do olho, ou então alguma lesão de nervo do olho, e o único nervo que gera a visão é o nervo óptico. O nervo óptico não tem capacidade motora. Não confundam na prova. Não confundam na prova, tá, pessoal? Nervo óptico não tem capacidade motora. Nem o campo focal do trigêmeo que vocês vão ver depois. E são nessas questões que vocês fizeram. Já estou dando a dica. Muito bem. Se por acaso a pessoa tiver aqui uma lesão, isso aqui, virtualmente, isso não existe. Isso aqui. Que é meio que a pergunta que você fez. Por isso que eu falo, só se for uma lesão de olho. Porque quando você pegar um pedacinho do quiasma, que é até pequeno, e gerar uma cegueira somente no campo nasal, que seria da retina temporal, isso é muito raro, de verdade. Muito bem. Agora, seguindo o projeto. Reparem, retina, nervo óptico, quiasma óptico. A partir de agora, nós temos o trato óptico. O trato óptico. O trato óptico é a junção do quê? Da retina nasal, concal lateral, com a retina temporal e ipsilateral, do mesmo lado. Segue o seu trajeto. Vai passar por um outro corpo geniculado ali. Quem sabe? E onde é que está? Está no talo, né? Está no talo isso. E daí do talo, o corpo geniculado lateral, o que ele faz? Ele vai seguir o seu trajeto até o suco calcarino. Então a gente está vendo aqui, o que a gente está vendo? A gente está vendo o nervo óptico, que a gente não vai ver. Não vamos ver a retina aqui, se é coisa de oftalmologia. Mas é da retina, o próximo passo é virar o nervo óptico. Isso aqui a gente vai ver na aula prática, mas já começa a entender como é que é o nome desse buraco aqui por onde passa só o nervo óptico. Canal óptico. Bom, as coisas são mais simples do que a gente imagina, mas tem que entender a lógica. Por que esse aqui é o segundo nervo? Porque é o segundo nervo de cima para baixo. Tá? Então,
do nervo óptico, o que vai acontecer agora? Ele vai fazer um X, as fibras nasais vão se cruzar, formando o quiasma óptico. Aqui está o quiasma óptico. E daí, depois que esse fibras se cruzarem, vai formar o trato óptico. Obrigado. Pera. Bruno, a gente chama, já chegou aí? É, Ari. Então tá. Você assinou? Já. Então nós temos aqui o trato óptico. Oi? Ajuda. Que vai chegar até onde? Mas É a o gente não tálamo. assinou, não. É o tálamo. Tudo passa pelo tálamo. Tudo. Menos o fator. Tudo passa pelo tálamo. Então vai chegar no ponto geniculado lateral ou medial? Lateral. E daí do tálamo serão emitidas radiações ópticas. Isso aqui é chamado de alça de Meyer. Alça de Meyer. Então, o trato óptico, ponto geniculado lateral e as alças de Meyer. Que é, na verdade, nada mais é do que a radiação óptica. Isso aqui tem um valor muito grande, que eu estou tentando mostrar para vocês, que todos os nervos, todo o seu trajeto desde o início. Isso aí vocês não fácil para entender não. Se você tirar foto, vai ficar à vontade. Então, ó, do ponto geniculado lateral, isso aqui, ó, o tálamo ele fica mais para lá, irão se formar as radiações ópticas, que é tudo isso aqui, ó. Que vai alcançar a fissura calcarina aqui. As radiações ópticas, elas saem do ponto geniculado lateral. Elas começam no tálamo e vão até o fim. Isso, tudo bem? Porque o que acontece? As radiações ópticas, elas nascem. Eu vou repetir brevemente para vocês entenderem. Os neurônios, eles têm caminhos de parada e redistribuição. Então, se vocês forem reparar, esse aqui já é o quarto neurônio. Lá no ponto geniculado lateral, até o ponto geniculado lateral, é o terceiro neurônio. Eu vou explicar para vocês. Mas essas são as radiações ópticas que nascem do ponto geniculado lateral até alcançar o córtex visual. Uma dessas alças aqui, que por acaso passa até superiormente ao cono temporal do ventrículo lateral, que a gente não viu isso, eles estão fazendo essa cara, a gente não viu o ventrículo ainda. Ele vai passar superiormente ao cono temporal do ventrículo lateral, que vai ascender até alcançar a fissura da farinha, lá no lobo occipital. Só que a gente está tendo uma visão de lateral para medial. De lateral para medial. Medial, a gente não consegue ver, a gente só consegue ver uma parte. O que o anatomista fez nessa figura? Ele retirou todo o córtex e deixou somente as fibras brancas. Existe curso de fibras brancas. Eu já fiz umas 2 vezes. Curso de fibras, se você disseca, você vai tirando todo o córtex, vai sobrando somente as fibras brancas. Então o que ele fez aqui? Isso é extremamente difícil de fazer. Ele deixou as radiações ópticas. Bom? Isso que está embaixo é o teto. É o teto do cono temporal do ventrículo lateral. Então, para a gente começar a entender a relação, como é que passa. E esse aqui é o átrio do ventrículo lateral. Eu posso tentar colocar as figuras na aula de ventrículos para poder relembrar. Isso aqui é o átrio do ventrículo lateral. A gente vai ver a aula de ventrículos depois. Numa hora as coisas começam a se juntar. Não tem como juntar tudo de uma vez, senão uma aula de 4 horas. Esquece esse verdinho. Na verdade, eu quero mostrar o canal óptico e o quiasma óptico. Ele ficaria nessa região aqui, ou acima da célula pulse. Muito bem. Então, vou relembrar aqui rapidinho. Isso aqui é muito importante. Isso aqui cai em prova, cai em prova de residência. Não desse jeito, né? Tem toda uma estrutura lógica de contexto, de caso clínico. Da mesma forma que vai ser na prova. Bom, então vamos lá. Ó. Campo visual nasal. Observa o quê? Desculpa. Retina nasal. Observa o quê? Campo temporal. A retina nasal de cada lado
ela faz o cruzamento do quiasma óptico. Então, isso aqui é o nervo. Vou fazer esse cruzamento. Vai chegar aqui no corpo geniculado, vai gerar as fibras da radiação óptica. Reparem que, se a pessoa tiver uma lesão no nervo, isso aqui não pode nem cair em prova, que é um crime, né, contra o valor do dinheiro de vocês. Isso aqui é muito fácil. Como cobrar, se lesionar o dedo com o óptico, o que vai acontecer? Você vai ficar cego, né? Deve ter de 5 anos, sabe disso. Agora, aqui que está falando a coisa, aqui que desenvolve o raciocínio de vocês. E aí, se você tiver uma lesão no quiasma óptico, aí você começa a entender, bem, se a retina nasal observa o campo visual do mesmo lado, se houver alguma lesão no quiasma óptico e é lá que há o cruzamento de fibras do campo nasal, então a pessoa não vai observar o que? O campo temporal. Então ela pode ficar cega nos campos temporais. Cega nos campos temporais. Se a pessoa tiver uma lesão no trato óptico, aí sim, o que vai acontecer? Ela pode ter uma lemnopsia homônima. Por quê? O que acontece? Ela deixa de observar o seu campo temporal de um lado e deixa de observar o seu campo nasal do lado esquerdo. Então vamos lá. Lesão do trato óptico do lado direito. A pessoa não vai observar o campo temporal do lado esquerdo nem o campo nasal do lado esquerdo. Isso cruzou. Aqui, ó, lado esquerdo e lado esquerdo. Isso aqui, das radiações da alça de Meier, só tomou. Infarto eu nunca vi. Secção então não dá nada, tá? Então as pessoas às vezes têm um tumor cerebral e ela começa a se queixar de forma, ela não vai saber, olha, eu estou com uma lemnopsia, não está falando, essa vai estar com alteração visual, tudo bem? E aí, a alteração visual pode ser tudo, pode ser desde hipertensão intracraniana, pode ser desde lesão ocular, pode ser desde um tumor cerebral. Então aí tem que fazer uma investigação completa, mas você já tem uma pista. Ó, só desse olho aqui eu estou observando meio estranho, você acende um sinal de alerta. Então, nervo óptico, quiasma óptico, aqui a troca, olha só a questão de prova. O quiasma óptico, a troca de fibras do campo da retina, ó. Quiasma óptico, a troca de fibras da retina temporal, certo ou errado? Errado, retina nasal. Segue pelo trato óptico até chegar no corpo geniculado lateral do tálamo. Parece o nome do tálamo. E meio do tálamo emite as radiações ópticas. Olha que bacana. Aqui que dá para ver direitinho o ar. Ver direitinho o ar. Vocês entenderam? Essa discussão que eu não expliquei, eu acho que vocês entenderam. Isso aqui é uma visão de superior para inferior. Vocês entenderam isso? Ou é uma visão de inferior para superior? É isso aí, de inferior para superior. Tá? Beleza, vocês estão entendendo. E esse aqui, eu tive que explicar realmente uma visão medial, tá? Uma visão de lateral para medial. E aí foi retirado todo o córtex e tirou todas as estruturas aí até chegar no corpo genicular lateral do tálamo, para observar as radiações ópticas. Vamos seguir. Muito bem, então 2, agora é o 3. O que é o 3? É o óculo motor. O nervo mais importante do olho, no sentido de motricidade. O óculo motor, que é o 3, ele nasce na fossa interpeduncular, tá? Entre os pedúnculos cerebrais. E daí vai ter todo o seu trajeto. Eu não vou cobrar obviamente do trajeto, isso é sacanagem que você faz, mas a sua função sim, tá bom? A sua função sim. Fácil. O que acontece? Ele controla todos os músculos do olho, menos 2. Então vocês vão fazer o quê? Vocês vão controlar os músculos que controlam, tá bom? Vamos lá, ele controla. Aí vocês têm que relembrar de os músculos do olho. Não sei se eu falo isso, se vai falar. Falou? Não? Então nós temos músculos do olho que fazem o controle e permitem a sua mirada para cima, para baixo, para um lado e para o outro, o oblíquo para cima, o oblíquo para baixo, lateral, o oblíquo para cima, o oblíquo para baixo, medial. É um conjunto, não é um músculo só, obviamente, é um conjunto de ações desses músculos que permitem isso acontecer. Tá bom? Então,
O terceiro nervo, ele vai pegar praticamente todos os músculos. E também, além de tudo, isso vai ser falado na aula de simpático e parasimpático, ele vai ser responsável pela acomodação do cristalino, ou seja, para a gente poder ver de perto, de longe. Você sabe o que é cristalino, né? Então, cristalina é uma membrana que serve para catarata. Entendeu? Ele serve para quê? Para fazer a acomodação, para você observar de perto e de longe. Tá? Se você tem um cristalino mais achatado ou menos achatado, vai dar a alteração da distância do campo de visão. E também nós temos um músculo esfíncter que controla a dilatação pupilar. Tudo isso é controlado pelo terceiro nervo. Como eu disse para vocês, eu vou falar o máximo possível, mas eu não tenho como falar tudo. Na outra aula eu vou tentar, e eu vou acrescentar o resto que tem que acrescentar. Muito bem. O nervo troclear. O que ele vai fazer? Ele vai controlar o músculo oblíquo superior. O músculo oblíquo superior, ele é bem interessante, não confundam, porque o que acontece? Grave o seguinte, ele passa dentro de um canalzinho que tem fibra aderida ao osso, como se fosse uma tróclea mesmo, por isso que o nome é nervo troclear. E daí ele dá uma voltinha, ó, ele segue aqui por cima, dá uma voltinha desse canalzinho, e ele se fixa aqui atrás. Então, se o músculo contrai, como se fixa atrás, o que ele faz? Então, ele abaixa, ele vira para baixo. Ele vira para baixo e para o lado. E nós também temos o nervo abducente, que vai controlar o reto lateral. Abducente, o que é abducente? Abdução é lateralização. Agora abduzir o braço, vamos abduzir o braço. Então, o olho também abduz, ele lateraliza e medializa. E abduz no braço, abduz no olho e abduz no olho também. Então, o nervo troclear controla o músculo oblíquo superior e o nervo abducente controla o músculo reto lateral. O nervo abducente nasce no sulco contínuo, a gente vai ver na aula prática. E o nervo troclear é especial. Então, essa aqui é a fissura interpeduncular. O que aconteceu aqui? Todo o cérebro foi retirado e ficou só parte do mesencéfalo, no nível do pedúnculo cerebral. Calma, que com o tempo vocês vão entendendo isso. Coisas que são muito difíceis eu não vou cobrar. Mas o que acontece? Aqui já é possível ver o nervo essa fissura interpeduncular, essa fossa peduncular. Tudo começa com o aqueduto, vira a nossa referência. O que é o aqueduto? O aqueduto é um canal de comunicação, terceiro com quarto ventrículo. Então lá no mesencéfalo já tem um aqueduto. E aqui nós temos o nervo, o núcleo. Olha só que interessante. É isso que eu falo, essa aula é legal, por quê? Porque aqui você consegue ver desde onde nasceu até o seu lugar final. Então o que a gente tem aqui? Escondidinho, né? Mas foi marcado de verde, nós temos o núcleo do terceiro nervo. O núcleo do terceiro nervo, que nasce próximo, nossa referência, que nasce próximo do aqueduto dos cílios. E daí ele emite os seus trajetos, os seus axônios, que vai passar por dentro do mesencéfalo até ele exteriorizar. Até ele exteriorizar como nervo, como terceiro nervo. Então o que a gente vê nos bonequinhos lá, na verdade, é quando ele já nasceu, já saiu. Mas aqui vocês estão entendendo que tem um núcleo do terceiro nervo próximo do aqueduto dos cílios. E daí ele emite os seus axônios passando por dentro do mesencéfalo até ser exteriorizado. Lá na peça a gente vai ver daqui para fora. É a origem aparente dele, né, do cérebro. Vamos chamar de cérebro. Essa já é uma figura. Alguém muito caprichoso nesse laboratório desse cara que já morreu. Morreu antes de eu ir lá, infelizmente. Foi de câncer de costa. Daí o que acontece? Alguém tirou a foto dessa fissura interpeduncular. Isso aqui é um pedúnculo cerebral. Pedúnculo cerebral. Aqui a gente vê uma estrutura do hipotálamo. Alguém diz o que é? Corpos mamilares. Os corpos mamilares. E aí o terceiro nervo, ele nasce imediatamente abaixo dos corpos mamilares, para seguir o seu projeto, que eu vou tentar mostrando para vocês. Beleza. Então, reparem, aqui nós temos o mesencéfalo na fissura
pedúnculo porque é o pé do cérebro. Aqui isso aqui está sustentando o cérebro, daqui para cima é o cérebro. Esse aqui é o pezinho dele. O que passa aqui? Essas fibras. Córtico contínuas, córticos espinais e vice-versa, tá? Tem que passar pelo pé do cérebro. E daí, nessa figura aqui foi retirada o mesencéfalo. Ele nasceu lá, vocês têm essa imagem na cabeça, eu vou mostrar. Ele nasceu lá no mesencéfalo, na fissura interventricular, para seguir o seu trajeto e adentrar na fissura orbital superior. Fissura orbital superior. E lembra esse aqui que está mais acima. Ó, 1, 2, 3. Estou falando 3. Qual que está mais acima? Assim, não mais acima de tudo. Vou dar dica, não estou vendo o fator aqui. Qual que é? Que está entrando no canal óptico. Isso aí. Legal, é isso aí. Então esse aqui, ó, fissura orbital superior. Esse aqui é o terceiro nervo. Estou mostrando para vocês o projeto desde onde ele nasceu com a sua pergunta possível. Essa aqui, deixa eu só mostrar para vocês que visão é essa. Essa visão é a seguinte: retirou o lobo frontal, retirou o lobo temporal, retirou o tronco encefálico, o mesencéfalo, o ponte bulbo. Está vendo que isso aqui, inclusive, é um canal que, se a gente for se aprofundar e chegar no canal da medula, onde a medula estaria, no canal vertebral. E aqui nós temos a hipófise, o resto das hipófises, ó, pedúnculo da hipófise, haste, cesárea, a carótida, e aqui nós temos o terceiro nervo. Então, para que isso acontecesse, foi tirar todas as estruturas e mantido o nervo. Agora é o seguinte, nossa, que visão é essa? Ver se tem uma coisa mais distante. Não, mas tudo bem. O que aconteceu aqui? Essa é uma visão láteres superior para medial inferior. O que estaria aqui? Estaria o lobo temporal, aqui estaria o lobo frontal, nariz está para cá, nariz está para cá, olho está para cá. Isso aqui é acima da maxila. Maxila é isso aqui, vocês sabem, né? Maxila. Isso aqui é acima da maxila por dentro, por cima. Tá? Então, tirou o crânio aqui, a pelota craniana, né? Ó. Tirou a pelota craniana, tirou a dura magra e retirou uma membrana de dura magra que envolve essas estruturas aqui. No caso, dessa vez eu estou mostrando que o terceiro nervo, tá? O terceiro nervo está indo no pedúnculo da fossa interventricular e adentrando na fissura orbitária superior. Para quê? Fissura orbitária. Para onde vai dar a fissura orbitária? Fala para mim, você sabe. Para onde vai dar a fissura orbitária? Para tórax? Para onde? Para a órbita. Isso aí. Legal. A fissura orbitária é superior. Exatamente. A fissura orbitária é superior. Tá? Então, o terceiro nervo, eu já mostrei para vocês, assim, não demonstrei totalmente na aula de hospital, né? Vocês vão ter tomado isso nenhum. Mas, tem como mostrar todos os músculos, todas as funções. Mas eu acho que é legal vocês saberem, que o terceiro nervo controla todos os músculos do olho, menos dois, o oblíquo superior e reto lateral. Então, nós estamos diante de um nervo extremamente importante, que ele faz o controle da motricidade de todos os músculos do olho. Só é possível você mover seu olho para um lado e para o outro, praticamente graças ao terceiro nervo. Além disso, e a gente vai ver isso na aula de sistema nervoso simpático e parasimpático, ele também controla, graças ao hipotálamo, que é extremamente importante, o controle do simpático e parasimpático, controla o diâmetro cristalino para acomodação de perto e longe e o esfíncter pupilar, causando amias e midrias, proteção de excesso de luz para dentro do seu olho. Então ele vai entrar agora na fissura orbital superior e entrou. Entrou na fissura orbital superior. Né? Ó, entrou na fissura orbital superior para alcançar diversos músculos. O que é isso aqui? Ó? Isso aqui é o olho. Isso aqui é o olho. O que aconteceu aqui? A gente tirou o teto da órbita. Tirou o teto da órbita. Isso aqui é a região lateral. Ó. Isso aqui é a maxila. Então aqui vai estar a orelha. Olha, até porque eu acho que a orelha. Lá para fora, a orelha. Bom? Aqui vai estar o nariz. Aqui vai estar o nariz. Então, ó, olho, nariz, músculos, a região maxilar, baixa região maxilar, tá?
acima do nervo ciático. E aqui nós temos o terceiro nervo adentrando na fissura orbital superior para se distribuir e atingir os músculos. Aí já é um pouco mais detalhado, porque eu acho que não faz sentido continuar porque não é aula vertical. Então, só relembrando, nós vimos todo esse trajeto, desde a fossa vesicular, passando, entrando na fissura orbital superior, entrando, se distribuindo para os músculos. Esse foi o terceiro nervo. Agora a gente vai falar do quarto nervo. O quarto nervo é o troclear. Por que é o troclear? Vocês lembram? Ele passa por uma tróclea, né? Não sei se eu coloquei isso desde outra coisa. Ah, tá aqui mesmo. Ele passa por um canal de fibra e daí ele muda a direção dele totalmente. Então a ação do oblíquo superior, impressionantemente, né, na verdade, não questão de que ele chega mais atrás. Se ele puxa mais atrás, o que você vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó. Quando joga, vai virar no olho para baixo. Ele é chamado de oblíquo superior, que ele é o músculo oblíquo, né, está fazendo um trajeto oblíquo, e ele é superior. Também tem o oblíquo inferior, só que é contado no terceiro dedo. Muito bem. Esse aqui já é o nervo troclear. Essa figura aqui é a seguinte: esse aqui é o tronco encefálico bastante dissecado. E deixou algumas fibras para se poder observar e estudar. A gente vai ver ainda, mas existe uma membrana chamada membrana tectal, que tem uma lâmina quadrigeminal. Tá? Existe o colículo superior e o colículo inferior. O quarto nervo, ele nasce abaixo do colículo inferior, no véu medular superior. Porque aqui, o que teria aqui? Aqui teria aqui uma membrana. Isso aqui é o quarto ventrículo, aqui é o cerebelo. O cerebelo foi cortado. Aqui é o medúbulo cerebelar. Então aqui nós temos o véu medular superior, uma membrana de neurônio que cobre isso aqui. Tá? Então nós temos aqui o quarto nervo, nasce atrás. Ele não nasce na frente, esse é o único que nasce atrás. Essa é a questão. Ele não nasce lá na frente do mesencéfalo, não nasce no submundo contínuo. Ele não nasce na postura hemisférica. Tá? Ele nasce atrás. Ele nasce abaixo do colículo inferior da membrana quadrigeminal. Da membrana quadrigeminal. Então ele vai dar uma volta, por fora do mesencéfalo, por fora. Inclusive em cirurgia é possível machucar esse nervo, a pessoa ficou com dificuldade de ligar assim. Então aqui, ó, consegui achar uma figura de um núcleo. Tem um núcleo, olha só, tem um núcleo do quarto nervo, lá do nervo troclear. Então ele descende, exterioriza por debaixo do colículo inferior, colículo é isso aqui, ó. O que é o colículo? Superior, colículo, mais um canal de relé, mais um canal de mudança de neurônio. Tá? Então, ele nasce por debaixo do colículo inferior e vai dar a volta, em volta do tronco encefálico. Aí, esquece isso aqui, tá? Isso aqui já foi visto? É esse aqui, ó. Esse aqui é o troclear, pequenininho. E daí nós temos o quarto nervo troclear. 4, 3, 2 e 1 camuflatório. Então, esse aqui é o quarto nervo. Por isso que não é difícil de entender a numeração dos nervos, mas, sinceramente, fica muito mais fácil quando estudar no laboratório e estudar na prática. Então, esse aqui é o quarto nervo, porque é o quarto lá de entrada no crânio, de cima para baixo, superior para inferior. E ele meio que adentra aqui nessa membrana do dentório. Infelizmente, muitos professores pensaram nisso. E daí, quando ele adentra no dentório, ele segue seu trajeto abaixo do terceiro nervo, esse aqui que é o quarto, para adentrar na fissura orbitária superior. Mais uma vez, na fissura orbitária superior, entram todos os nervos motores para os ossos, que são 3. E daí o nervo troclear, naquela visão que a gente teve, né, de tirar o teto da órbita, tirar o polo temporal, bom? Então o que acontece? Nós temos aqui um nervo troclear entrando na fissura orbital superior. A fissura orbital superior é um buraco. Fissura é um buraco alongado.
Então, para entrar no olho, tem que ter um buraco. Então, entra no buraco alongado, fissura. Daí ele vai fazer comunicação com o músculo reto lateral. Beleza. Agora a gente vai falar do abducente. Abducente é o sexto nervo. Tá? Ah, você não precisa falar do dirigir. Calma, porque o dirigir é um pouco mais difícil. Tem 46 minutos de aula, a gente vai dar um intervalinho depois, mas vamos lá. Muito bem. Que visão é essa aqui? Essa aqui é a visão do quarto ventrículo. A gente ainda não teve aula disso, mas já estou apresentando para vocês o quarto ventrículo. Estrutura extremamente nobre. Aqui encontram-se diversos núcleos. A gente vai falar mais desse quarto ventrículo, com seus núcleos, na outra aula, vai ficar muito maçante, tá bom? Então, onde existe essa bolinha aqui, chama de colículo facial. Coloca do centro ao sexto, é porque o negócio tem que ser, não pode ser fácil. O que acontece? Sem dúvida nenhuma, essa proeminência é a proeminência do núcleo do sexto nervo. Essa é uma proeminência do núcleo do sexto nervo. Só que eu vou mostrar uma figura para vocês, num corte axial, que na verdade é chamado de colículo facial porque os dedos do núcleo facial, eles dão uma volta por cima do núcleo do sexto. Vou mostrar para vocês. O que o anatomista fez aqui? Ele deixou o colículo facial, tá? Mas ele secou assim que estava passando pela frente. Então a gente está vendo a proeminência do sexto, do núcleo do sexto nervo, tá? Do núcleo do sexto nervo. E daí nós estamos vendo o trajeto do nervo sétimo. Então isso aqui, ó, é que é a proeminência do sexto nervo em si, do núcleo do sexto nervo. Só é mais um efeito de curiosidade, porque na prova prática só é possível cobrar se eu imprimir. Porque não tem, né? Nem na peça de orgânica teria isso. Então aqui nós temos a proeminência do sexto nervo e aqui nós temos o sétimo nervo dando a volta em volta do núcleo do sexto nervo. Então esse aqui é o nervo do sétimo. E aí sim, ó, e aqui sim nós temos o nervo do sexto. Então o sexto, isso aqui é a proeminência do núcleo. O que é a proeminência? É uma marca. O núcleo é emaranhado de neurônios. Óbvio, né? E no quarto ventrículo é possível ver diversas proeminências. Essa proeminência que eu estou mostrando para vocês é a proeminência do sexto nervo. Tá? E aí, o neurônio está aqui, ele vai emitir os seus axônios. Aqui está vendo o axônio do sexto nervo. Esse que está dando a volta aqui, o axônio do sétimo nervo. Só que também passando à frente, vou chamar de colículo facial. Colículo aqui é uma bolinha. E daí, olha só, o que aconteceu? Ele nasceu ali atrás. Vou voltar para o quarto ventrículo. Essa é uma visão de posterior para anterior. O que aconteceu aqui? Retirou o cerebelo. O cerebelo cobre isso aqui tudo. O cerebelo cobre isso aqui tudo. Tá bom? Então retirou o cerebelo. E aí lá no meio do cerebelo, entre o cerebelo e o mesencéfalo e a ponte, existe o quarto ventrículo. O quarto ventrículo é importante porque a gente consegue ver a proeminência de diversos núcleos. Tá? O núcleo cerebelar é superior, o inferior, o médio. E daí, o sexto nervo, ele nasceu aqui. Nasceu na ponte, e daí ele vai fazer um trajeto dentro da ponte, até ele sair do sulco bulbocontínuo, que é aqui. Esse aqui já é uma visão de frente para trás, de anterior para superior, e o cerebelo está preservado. O quarto ventrículo, ele fica nesse nível aqui, ó. É uma estrutura no formato de losango, só que atrás. Então não é na frente. Vocês entenderam? Onde é que o quarto ventrículo? Beleza, então, tirei o cerebelo de trás para frente, eu vejo o quarto ventrículo. Aqui já é frente. Então o que aconteceu? O centro nervo passou por dentro da ponte e nasceu o sulco bulbo contínuo. Tá bom? Bulbo contínuo. O bulbo bulbar.
esse é o nervo, sexto nervo. Ele também vai seguir o seu trajeto. E nessa foto ele vai estar lá embaixo. Vai estar lá embaixo. Ele vai entrar no canal chamado canal de Dorello. Detalhes, esqueça, só comentando com vocês. E daí desse canal de Dorello que ele vai ascender, passar lateralmente a carótida. E daí ele vai entrar onde? Ele tem que ir para a órbita. Ele vai entrar onde? Na fissura orbital superior. Bom, fissura orbital superior. Então, esses nervos, eles passam lateralmente na carótida. E qual é a função do sexto nervo? Fazer a abdução. Ele vai alcançar o reto lateral. Tá bom? Reparem que nós temos aqui o terceiro, quarto e o sexto entrando na fissura orbital superior para chegar até a órbita. Isso aqui é a artéria olfatória, a artéria orbital. E a função dele é fazer o quê? Lateralizar o olho. Naquela visão de superior para inferior, retirando o teto da órbita, a gente observa aqui, ó, vocês estão dando o canal de Dorello passando lateralmente e ascendendo, ele tem que subir, que está muito limpo, está muito embaixo, sobe até alcançar a fissura orbital superior e alcançar o reto lateral para fazer a lateralização do olho. Bacana, né? O reto lateral. Aí eu vou dar um intervalinho de 10 minutos. Aí 10 minutos marcado, gravado. E voltar, tá bom? E aí a gente está faltando bastante. Mas tinha que deixar um pouco. Oi? Tinha que deixar uma janelinha aberta. Porque fica muito escuro. Ah, não, tá ótimo. Não, a maioria não. Então a gente falou sobre. Já falamos sobre 5 nervos, só um pouquinho. Já falamos sobre o motor, o óptico, o óptomotor, o troquear e o óptosenso. E agora a gente vai falar, não todos, tá pessoal? Mas na próxima aula eu vou repetir tudo de novo e vou adentrar em mais detalhes ainda, algumas coisas. Tá? Voltando, depois acabou. Ele pode continuar sem repetir, senão não vai voltar. Vamos falar sobre o nervo trigêmeo. O nervo trigêmeo, ele é chamado desse jeito porque ele se divide em 3 ramos. Ele tem uma raiz principal e ele vai se dividir em 3 ramos. Um ramo vai para a região olfatória, outro ramo vai para a região maxilar e outro ramo vai para a região mandibular. Quais são os nomes desses ramos então? Ramo olfatório, ramo maxilar e ramo mandibular. Professor, acho que eu vi um caso de um que tem uma dor nesse nervo trigêmeo e ela fala que é considerada pela medicina a pior dor do Uma mundo. das piores, né? E não tem nenhuma cura, né? Tem mais tratamento. Acho que o pessoal não sabe. Primeiro você começa com medicamento. O melhor que tem é carbamazepina. Não tem nem oxitazepina, não é gabalina, não é oxitocina. E eu de evidência carbamazepina. Não deu certo? Aí eu, por exemplo, eu sou neurocirurgião funcional, é isso que eu faço. Eu enfio uma agulha aqui do lado da boca, chego até no foro abdominal. Essa é a primeira linha de tratamento. Aí a gente insufla um balão. Aí insuflou o balão, você vai comprimir o glândula de gástrico. Deixa eu chegar lá que vocês vão entender. Aí você consegue dar uma anestesia na face da pessoa, que hoje está assistindo novo. Nem sempre isso é tão eficaz. Aí você bate para risotomia com radiofrequência. Você queria e modelo. Não deu certo, aí tem o último recurso. Bem, então vamos lá. Então a gente vai falar sobre o nervo trigêmeo. Essa visão aqui meio que vocês estão um pouco familiarizadas. Porque o que acontece? Em vez de tirar a foto mais assim, ele tirou um pouco mais assim. Então naquela foto anterior, vocês estavam vendo esse mesmo gânglio aqui de Garcia, os seus ramos trigêmeo, e aqui os nervos que iriam adentrar na fissura orbital superior. Né? Então aqui nós temos, ó, nós temos o terceiro, o quarto, o sexto, ele passa lateral aqui todo, não está dando para ver? Aqui, ó, tá aqui o sexto nervo. Tá? Só que o que aconteceu? Mudou o ângulo da foto, virou mais para cá. Claro que essa é outra peça, porque essa peça aqui nós temos o tronco encefálico. Nós temos o tronco encefálico. Então o que a gente observa? O nervo trigêmeo, ele nasce com o tronco
tronco cefálico, ele nasce do mesencéfalo lateral ali, medial, na verdade, ao braço do cerebelo, do cerebelo superior. Então aqui nasce, no tronco cefálico, no mesencéfalo, nasce o ramo do nervo trigêmeo. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai se dividir. Aqui é a primeira comunicação. Daí o que vai acontecer? Ele vai se dividir em 3 ramos, por isso que é mais de trigêmeo: olfatório, oftálmico, maxilar e mandibular. O que existe aqui? O que acontece? O nervo trigêmeo, ele não é um ramo somente sensitivo, ele também é um ramo motor, ele também tem sua função motora. Tá? Mas o que ele vai controlar? Mas você sabe? Os músculos da mastigação. Beleza, isso aí. São os músculos da mastigação. Então esse aqui é o ramo motor, e o que foi lateralizado é o ramo sensitivo. O ramo sensitivo é que se divide em 3 porções para gerar sensibilidade. A sensibilidade de toda a face. Então toda essa sensibilidade da face nós temos, provém do quê? Provém do trigêmeo. Só que tem uma ordem aí. O ramo oftálmico, ele vai pegar o olho, parte anterior do nariz e até a linha coronal. Até a linha coronal. A linha coronal é a união, lembra? Do osso frontal com o parietal? Até a linha coronal. Mais ou menos até a linha coronal. Parte da região temporal e a maxila pelo ramo maxilar. E parte posterior do temporal, a mandíbula, o ramo mandibular. Chamado de V1. V por quê? V é 5. Faz o romano 5. V1, olfatório. V2, maxilar. V3, mandibular. Então, esse nervo aqui, a função motora do nervo do trigêmeo, ele segue também por um forame muito especial, que tem um formato oval. O nome dele é forame oval. Beleza? Esse forame aqui já é mais redondo. O nome dele é forame redondo. Respeito, então, não é para ver. Forame oval, que é oval, forame redondo, que é redondo. Fissura porque é um buraco no formato de uma fissura. Então é muito importante vocês entenderem que o nervo oftálmico, ramo oftálmico do nervo trigêmeo, posso chamar de nervo oftálmico, ele vai adentrar também na fissura. Então quais são os nervos que entram na fissura do orbital superior? Todos os nervos que vão fazer a motricidade do olho, 3, 4, 6, óculo motor, troclear e abducente, e todo trigêmeo, correto? Não, só a porção oftálmica e V1. Então esses são os nervos que entram no orbital superior. Os nervos que vão fazer a sensibilidade, o nervo que vai fazer a sensibilidade do olho e os nervos que vão fazer a motricidade do olho. Então, pergunta para quem não sabe agora. Se eu falar que o ramo maxilar entra na fissura orbital superior, está errado. Porque o forame oval, ele é uma comunicação da fossa média para a região maxilar. Aqui você já deve ter entendido que esse aqui, ó, o que é isso aqui? Que nervo é esse aqui? Que passa imediatamente em cima da carótida. Óptico. Nervo óptico. Bom, então, isso aqui é o canal óptico. Já estou até falando o que vocês vão errar na prova. Eu sei que alguns de vocês erraram o que eu falei que ia errar. Então anota. Vocês vão errar o que eu vou falar. Alguns vão errar o que eu estou falando que vocês vão errar. Igual alguns erraram o que eu falei que ia errar. Nervo óptico passa na fissura orbital superior, certo ou errado? Errado, passa. O nervo óptico é tão especial que ele tem que ter um buraquinho só para ele, que é o canal óptico. O nervo óptico ele é emitido, ele não se encontra com o outro não. Não quer ficar grudadinho aqui não, ele é soltado. Estou falando isso para tentar fazer vocês entenderem que o nervo óptico ele passa no forame, no buraco, no canal específico para ele, chamado de canal óptico. Agora, os outros nervos que vão fazer a
sensibilidade e a motricidade, eles passam por orbital superior. Sensibilidade, 3, 4, 6. Oi? Não, motricidade. Motricidade. Olha que bacana. Isso é legal, hein? Sabe por que é legal? Porque aqui começa a entender que parte da sensibilidade da face atravessa e parte da sensibilidade da face não atravessa. Tá bom? Então vamos lá. Como é que funciona isso aqui? Existe um grande núcleo. Existe um grande núcleo que vai desde o globo, ponte, ó, olha o quarto que ele pegou aqui, ó. Olha o formato do trapezoide aqui do quarto núcleo. O formato trapezoide do quarto núcleo. Então, esse aqui é o trato espinal do nervo trigêmeo, porque está mais perto da espinha, da medula. Esse aqui é o trato mesencefálico, que está no mesencéfalo. Esse aqui é o trato, é o núcleo sensitivo principal. Núcleo sensitivo principal. Beleza. Ah, mas e daí, né? E daí o que acontece? Eu vou falar de trás para frente. Aqui é o gânglio de Gássia, né, que ele se divide em 3 porções, oftálmico, maxilar e mandibular. Já foi falado que o trigêmeo é responsável por toda a sensibilidade da face. Sensibilidade inclui o quê? Dor, temperatura, inclui o quê? Propriocepção. A minha mandíbula está do lado, se eu fechar o olho, eu sei que ela está. Por quê? Por causa disso que eu vou falar para vocês. Tato epicrítico, que é detalhamento, tato de pressão. Então, sensibilidade é isso aí. Vocês vão ver também nas minhas referências. Mas cada núcleo recebe uma parte dessas vias. Então, o núcleo são as fibras esteroceptivas, aquelas que recebem informação de fora, e as fibras proprioceptivas, as informações de dentro, como localização da sua mandíbula, por exemplo. Bom? Então, por exemplo, o núcleo sensitivo primário é responsável por interpretar a distinção de 2 pontos pequenos, tato epicrítico. Se eu pegar 2 canetinhas e colocar aqui, eu vou entender que tem dois pontinhos. Não posso, às vezes, descobrir, às vezes descobre. Está maravilhoso que é um pouco. Mas eu sei que tem 2 pontinhas aqui. Por que eu sei que tem 2 pontinhas aqui? Porque eu tenho receptores na pele que vai gerar. Vamos lá, na região maxilar, hein? Olha o trajeto. 2 pontinhos de unha aqui no meu rosto. Eu sei que tem 2 pontinhos de alguma coisa aqui no meu rosto, olho fechado. Isso é tato epicrítico. Vai seguir o ramo maxilar do nervo trigêmeo, vai passar pelo V2, vai passar pelo forame redondo, do forame redondo vai para o núcleo de Gássia, do núcleo de Gássia, tato epicrítico, vai parar aqui, o núcleo sensitivo primário. E daí do núcleo sensitivo primário, ele vai emitir 2 tratos. 2 tratos. O leminísco trigeminal dorsal, que vai manter-se do mesmo lado, vai chegar até o tálamo, tudo passa pelo tálamo, né? E daí vai para a interpretação da face na córtex. E o leminísco trigeminal ventral, que vai atravessar para o outro lado. E vai dar a interpretação para o outro lado. Então, não é tudo que troca. Não é tudo que troca. Vocês estão vendo, não é tudo que troca. Ah, tudo é cruzado. Não é. Obviamente não. O fatório não é cruzado. Sacanagem, o fatório não é. O campo temporal não é cruzado. Né? A retina temporal não é cruzada. Então não é tudo que troca, tem que entender. Então o tato epicrítico passa pelo gânglio de Gássia, núcleo sensitivo primário, vai formar o leminísco parte do leminísco trigeminal dorsal e parte do leminísco trigeminal ventral. O dorsal mantém-se lateral, passa pelo tálamo, vai pelo córtex, e o ventral ele é contralateral e vai para o córtex contralateral. Legal. Mas não é só do tato epicrítico que nós temos. Então também temos aqui a propriocepção. O que é a propriocepção? Onde que a sua língua está? Onde que a sua língua está? A sua língua não sai da boca, está para baixo. A mandíbula está de um lado para o outro.
né, a sensibilidade do meu lábio. Onde que meu boca está? Onde meu boca está aberta ou fechada? Tudo isso é a propriocepção. Nós temos receptores que permitem a gente, mesmo de olho fechado, a gente entender se a nossa boca está aberta ou fechada, então isso é propriocepção. Essas fibras da propriocepção, elas vão parar nessa região aqui mesencefálica do núcleo do trigêmeo. E daí é a mesma coisa. Vai chegar no menisco medial, no menisco trigeminal dorsal, no menisco trigeminal lateral, e vai ascender para alcançar o tálamo e o córtex. E daí, dor e temperatura vai diretamente para a porção espinal, o trato espinal, tá? Do nervo do trigêmeo. Então, dor e temperatura vai para o trato espinal do nervo do trigêmeo. Dor e temperatura vai para o trato espinal do trigêmeo. O que eu estou repetindo tanto? Muito bem, neuralgia do trigêmeo. É comum, né? Mas não é muito incomum assim não. Neuralgia do trigêmeo. Você pode tratar com remédio, carbamazepina, aí tem gente que faz pegabalina junto, carbamazepina, baclofen, morfina, não resolve. Aí o que a gente na neurocirurgia funcional faz? Tem muita ilusão experimentada, faz uma cirurgia profissional. Pega uma agulha, faz uma incisão aqui do lado da boca, chega até o forame oval, atravessa literalmente o forame oval com auxílio de raio-x, e daí a gente infla o balãozinho. E aí a gente comprime o gânglio de Gassen. Quando comprime o gânglio de Gassen, não é sensitivo? É. O que pode acontecer? Na maioria dos casos, por isso que tratamento existe, a pessoa tem um alívio da dor. A neuralgia do trigêmeo é uma dor do mesmo lado. Não tem como ser neuralgia do trigêmeo dos dois lados. Está sempre do mesmo lado. Porque o trigêmeo, ele vai suprir um lado da face. Tá? A neuralgia do trigêmeo é um problema que acomete um lado da face. E geralmente é no ramo de V3, é o mais comum. Mas também tem V2 e V1, só que geralmente já está associado a herpes zoster. Não deu certo, a gente faz fisiotopia por radiofrequência, literalmente queima o nervo. Queimou o nervo, pode regenerar em 2, 3 anos, o pode voltar. Mas na maioria dos casos, aqui acabou, resolveu o problema. Aqui acabou, resolveu o problema. Não deu certo, aí pouco sabe fazer. Aí você tem que saber que tem um trato espinal do nervo do trigêmeo. Você vai lá no bulbo, dá um cortezinho, e aí a interpretação de dor e temperatura vai embora, e a pessoa muito provavelmente vai ter um alívio da dor. Falando é bonito, né? Na prática é difícil pra caramba. Faço diversas filas aqui, você não pode errar o ponto. Bacana? Só para efeito de curiosidade. Antes desse passo aqui, você pode abrir a cabeça da pessoa aqui atrás e procurar se tem um grupo de artéria, que na maioria dos casos, quando nada funciona, a artéria que está pulsando com a batida do coração e vai dando impacto no ramo do trigêmeo. Aí você coloca um telefonzinho entre a artéria e o ramo do trigêmeo, você pode aliviar a dor. Então esse aqui, na verdade, é o último passo disso. Então olha que bacana. O que a gente está vendo aqui? O trato espinal, o nervo do trigêmeo. Olha que legal. Na anatomia você conseguiu preservar isso aqui. Ó. E daí, o nervo do trigêmeo lá dentro da ponte, ele vai sair e vai gerar aquele ramo que nós já vimos. Esse aqui é o trato espinal. Ah, já acabou? Ah, é isso aí. Então, eu acho que eu tirei algumas figuras. Mas é isso, eu falei todo o trajeto, né? O trato espinal. Ah, Samuel, você falou do trato mesencefálico. São músculos pequenos e o trato do lobo sensitivo primário, mas ele é entre o trato espinal e o trato mesencefálico, do nervo do trigêmeo. Tá? Muito bem, então, trigêmeo pegado. Agora o facial. Bem, o nervo facial é o sétimo nervo. O nervo facial é o sétimo nervo. Não confunda, o nervo facial não é responsável pela sensibilidade da face. Tomar muito cuidado com isso na prova, mas é só
não tem muito diferente do que julgar sobre a função do nervo. Então é muito importante entender. Então eu tenho que construir alternativas erradas. Eu posso falar que o nervo facial é responsável pela sensibilidade da face, sensibilidade geral da face. Aí se alguém marcar o X, vai ter errado. Né? O nervo facial é responsável pela motricidade da face. Aí sim. É responsável pela motricidade da face. Pela mímica facial. Pela mímica facial. Feliz, triste, tudo isso aí vem graças ao nervo facial. É mais complexo do que isso. Na próxima aula eu vou falar um pouquinho mais. Mas, já vou adiantar essa figura aqui que tem longe de uma chave. O que acontece? Presta atenção que se eu confundir, eu tenho que explicar de novo. Tem certeza, mas é normal. Vamos falar primeiro da paralisia facial periférica, a famosa paralisia de Bell. Por que é chamada de paralisia facial periférica? Porque pegou o ramo do nervo facial que foi depois do seu núcleo. Tá? Esses núcleos, eles se encontram na ponte. Eu já mostrei para vocês o núcleo, né? Porque tem até o folículo facial. Então, essa destruição é no trajeto do nervo facial. Não é, portanto, uma lesão central, uma lesão periférica. Se tem uma lesão periférica, acabou, e vai ficar tudo paralisado. Tá? Vai ter dificuldade de fechar o olho, não vai conseguir mexer a boca, vai ficar babando, tá? Não tem expressão nenhuma daquele lado, o rosto fica paralisado. Essa é fácil. Agora essa aqui é legal. O hemisfério cerebral tem dois núcleos, tá? O núcleo facial superior e inferior. Tá? O superior vai controlar a região da órbita e o inferior vai controlar a região da boca. Legal. Só que o hemisfério cerebral do mesmo lado, agora que vai vir a confusão. O hemisfério cerebral do mesmo lado, ele envia informações para o seu núcleo do mesmo lado e superior, da núcleo facial superior do mesmo lado, e para o núcleo facial superior do lado oposto. Então vamos lá, ó. O hemisfério cerebral ele vai enviar informações para o núcleo facial do mesmo lado e superior do outro lado. Mas ele não envia informações para o seu núcleo inferior do mesmo lado. Ele só recebe informações, o núcleo facial inferior só recebe informações provenientes do outro lado. Tá, daí, quando a pessoa tem um AVC, você vai ver o AVC fica a boca torta? Isso explica. O que está acontecendo? A pessoa teve um AVC, vamos chamar isso aqui de hemisfério direito, porque ele está olhando para cá. Hemisfério direito. A pessoa teve um AVC no hemisfério direito, na área, num dos núcleos do nervo facial, que são 5 núcleos, vou falar só desse por enquanto. Então a pessoa teve um AVC no hemisfério direito. O que aconteceu? Ele deixou de enviar informações para o outro lado. O hemisfério cerebral do lado direito envia informações do lado esquerdo, e do lado esquerdo envia informações do lado direito. A troca de informações. Porém, ele deixou de enviar informações para esse lado. Então, a rigor, esse paciente aqui, essa pessoa que teve AVC, é para ficar com esse lado todo travado, todo parado. Mas por que não fica? Porque o hemisfério do mesmo lado, o hemisfério esquerdo, envia informações para o núcleo facial superior. Então, o núcleo facial superior ele consegue continuar gerando um comando para a expressão da face e a motricidade superiormente do lado contrário à lesão. De novo, vamos lá. Lesão no nervo periférico, acabou tudo. Não tem conversa, igual o nervo óptico. Qualquer nervo de destruição vai ser a destruição completa. Existem núcleos, mostrei para vocês, lá no parque do Crico, onde a gente consegue ver a proeminência desses núcleos. Esses núcleos eles se encontram na ponte. O que é núcleo? O núcleo é onde nasce o nervo. Tá? Então o núcleo tem seu axônio. Não é um único núcleo, tem várias comunicações. Então do córtex vai passar pelo tálamo, do tálamo vai passar pelo crico. É assim que funciona. Tá? Beleza? Daí o que acontece? A pessoa teve um AVC. Foi o AVC. O hemisfério direito da pessoa morreu nessa região aqui. Morreu.
Então ele vai deixar de enviar informações para o núcleo facial superior do seu lado, que ele já envia normalmente. Tá? Envia menos, ele envia mais informações para os núcleos contralaterais. Ele vai deixar de enviar informações para os núcleos contralaterais. Então, se você fosse olhar para cá, então vai ter paralisia equação periférica, isso aqui tudo tem que morrer. Não acontece isso. Por quê? Porque o hemisfério esquerdo envia informações para o núcleo facial do lado esquerdo. O hemisfério cerebral ipsilateral envia informações para o núcleo facial superior ipsilateral, mas não para o facial inferior. Então, o núcleo facial inferior deixou de ter informações, a única informação que ele consegue aqui, e ele vai deixar de trabalhar, a pessoa vai ter paralisia. Então, a AVC fica paralisado só o inferior. Só inferior. E aí daí a pessoa tem desvio de rima, o lado que está paralisado não trabalha, a pessoa começa a babar. Desvio de rima para o lado que está funcionando. Aí, forçando um pouco a barra, para o lado ele vai descer. Tá bom? Então isso aqui é importante para a vida de vocês, para o resto da vida, não posso não ser ortopedismo. Isso aqui isso importa, né? Na verdade, ortopedista. Isso é muito importante. Isso aí. Vai falar, você vai precisar de alguém que café, né? Legal. Então aqui, só para vocês, isso aqui é figura de outro livro, para ver de curiosidade, ó. Nós temos os núcleos, né? Subnúcleo superior, subnúcleo inferior. Nós temos, chamamos de subnúcleo, né? Então nós temos os núcleos aqui, não só na região lateral do córtex cerebral, na convexidade, mas existem outros núcleos também, mais inferiormente, no giro do símbolo. Vocês vão ver que o giro do símbolo faz parte do sistema límbico, que faz parte do processo de memória, principalmente, né, e de emoções. Então, mesmo a pessoa que tem uma paralisia, que teve um AVC, se ela está muito triste, num estado emocional muito forte, há uma descarga muito grande nesse núcleo aqui, ele consegue mexer o lado que estava paralisado, a porção inferior. Mexe um pouco, claro, mexe tudo, ele mexe. Mas voluntariamente ele não mexe, porque voluntariamente é outro grupo. Só para efeito de curiosidade. Ano passado eu cobrei a língua na prova prática, porque a língua era bem interessante, né? Tem uma língua comentando. Tem, eu usei aquele lá. Aí, o que acontece? Vamos lá. A língua, ela tem a sua sensibilidade geral, a dor, temperatura, tá? Tato fino, tato forte, e tem a sensibilidade gustativa, obviamente. Interessante que a sensibilidade geral, nos 2 terços anteriores da língua, é feita pelo trigêmeo. Lembra que eu falei? Trigêmeo, sensibilidade geral, é feita pelo nervo trigêmeo. No seu terço inferior é pelo glossofaríngeo, sensibilidade geral. Mas a sensibilidade gustativa, ela é feita nos 2 terços anteriores, vamos chamar de nervo facial, como ser muito maldoso, vamos chamar nervo facial, a porção sensitiva dele, tá? Pelo nervo facial. E também no terço posterior pelo glossofaríngeo. Beleza? Então o glossofaríngeo é responsável tanto pela sensibilidade geral, como a sensibilidade especial, gustativa da língua. O que eu sei que vocês vão errar? E alguns vão errar. Eu vou falar que a motricidade da língua é feita pelo nervo trigêmeo. Não, é o hipoglosso. Vocês já vão ver que é o hipoglosso daqui a pouco. Mas tem gente que erra. Então não pode errar essas coisas, tá, pessoal? Não é tão difícil. Eu sei que é uma chuva de informações, mas a rigor não é difícil. Quando vocês lerem, vocês vão vai estar muito mais fácil, porque eu deixei o máximo esmiuçado possível para vocês. Essa que é a ideia do professor. Beleza, então, o que a gente tem aqui? Vocês lembram desse núcleo, o núcleo do trato solitário? Eu ia falar para vocês quando ele recebia informações do carotídeo, lembra? Para passar lá no nervo, através do nervo glossofaríngeo. Beleza, nós não vamos falar disso agora. O que a gente vai falar é da parte gustativa. Então, a parte gustativa, ela chega
na parte da ponte do bulbo, no núcleo do trato solitário, o núcleo do trato solitário é extremamente importante para a qualidade de vida, né? A pessoa sente o gosto das coisas. Então, a importância dele é receber a sensibilidade gustativa e daí o que ele vai fazer? Ele fazer uma transmissão para o tálamo e do tálamo para o córtex gustativo. Não vamos esquecer que isso também tem responsabilidade de recepção gustativa. Então, aqui ele não apontou com isso, não, mas isso ele também tem. E a ponta lateral? E a ponta lateral? Bom, não se preocupem em orar depois de todas as coisas dos livros que eu vou dar essa complementar na próxima aula. Tá, o que a gente está vendo aqui? O que a gente está vendo aqui? Isso aqui, nós já vimos que isso aqui é o nervo trigêmeo, o gânglio de Gássia, então, estável, maxilar, mandibular, coração. Desde 20 minutos a gente encerra e continua depois, se for necessário. Acho que vai ser. Porque é planejamento repetido. E daí, a aula não é sobre isso agora, já falamos sobre isso. Fala sobre isso aqui. Isso aqui é o canal auditivo interno. O canal auditivo interno. Isso aqui são os canais semicirculares. Isso aqui é a cópula que foi arrebentada. Beleza. Por que eu estou mostrando isso aqui? Eu vou mostrar para vocês o trajeto do nervo facial. O nervo facial ele nasce no sulco do contínuo, né? Lateralmente, medialmente ao flóculo. E aí ele vai seguir internamente e vai chegar até o joelho. Esse joelho também é um gânglio, vai abrir sinapse e daí ele vai descer. Desculpa, daí o trajeto dele, o nervo facial, o joelho, o corpo geniculado do nervo facial, o gânglio geniculado do facial, e daí ele vai descer ao gânglio geniculado. O gânglio geniculado é importante, porque daqui sairão fibras para a formação do nervo intermédio, que na verdade é o nome do nervo facial no segundo sensitivo. Ele vai passar por um nervo chamado nervo nervoso maior da segunda etapa. Esquece isso aqui, isso aqui eu não vou falar agora. Isso aqui eu vou falar mais na aula de simpático e parasimpático. Isso tem mais a ver com o dom do que comigo. Mas, porque ele propôs a falar anatomia de cabeça e pescoço, só por isso. Mas, obviamente, tem tudo a ver com a neurologia. Então, o que nós temos aqui? Nós temos os seus nervos, das suas distribuições. Nós temos aqui o gânglio ciliar, que eu cheguei a comentar com vocês. Nós temos aqui o gânglio pteregopalatino. O pteregopalatino é responsável pela produção de meleca, o seu que está falando. Ele que, quando você fica gripado, estimula a produção de boquinho, verde, esverdeado. Ele estimula a mucosa nasal a produzir meleca do nariz. Beleza? E também no párao superior, a produção de secreção. Nós também temos aqui esse gânglio aqui, é o gânglio submandibular, que vai nutrir a glândula submandibular e a sublingual. Isso aqui é ligado ao superior do nervo facial, já falei isso depois. Ele pega a carona no nervo lingual. E o gânglio óptico, acho que não dá para ver aqui, o gânglio óptico, ele vai suprir a glândula parótida. A glândula parótida, o nervo facial passa no meio da glândula parótida, mas não supre a glândula parótida. Quem supre a glândula parótida é o glóbulo plantante. Então aqui, só para a gente ver o trajeto do nervo facial, está faltando algumas imagens, eu vou completar depois, mas enfim. O que acontece? O nervo facial, ele vai nascer no forame chamado forame estilomastoide. Ele vai nascer, portanto, intramastoide, lá na parte do bebê, vocês veem, e no forame estiloide. O forame estilomastoide, que é o forame que fica mastoide e o processo estiloide. Beleza, mastoide é isso aqui, vocês lembram? Isso aqui é a mastoide e o processo estiloide a gente consegue palpar, se você apertar muito, pode dar até talvez na foto. Beleza. Daí o que acontece? Ele desce, passa por aqui, por detrás da orelha, passa no meio da parótida e vai se distribuir em diversos ramos para suprir a musculatura da mímica. Mas ele não vai nutrir a glândula parótida, não confundam isso. Quem nutre, quem estimula a produção da glândula parótida, que vai passar pelo gânglio óptico, ótica por causa de ótica, né? Não é ótica, se a gente for olhar nas lojas de ótica, na verdade deveria ser óptica, não ótica. Ótica é o vidro.
Na ótica de luz, ótica é óptica, né? Você pode fazer sem crítica para tudo, né? Vocês veem aparelho auditivo, moço? Beleza. Então, vamos lá. Agora a gente vai falar brevemente sobre o sistema vestíbulo coclear, tá bom? Vestíbulo coclear. Parte vestibular nós já falamos bastante na época que a gente falou sobre os núcleos vestibulares, superior, inferior, lateral, medial. Como eles auxiliam no controle dos movimentos dos olhos através do mecanismo medial, liberando e enviando informações para os núcleos do adolescente, coclear e o oculomotor. Mas nós vamos falar bastante aqui sobre essa estrutura chamada cóclea. A cóclea, o que acontece? É através disso aqui que a gente recebe as primeiras informações auditivas. Interessante que existe, desde a cóclea até o nosso cérebro, uma organização tonotópica, né? Mais aguda e mais grave. Existe uma organização estrutural disso. O que acontece? A cóclea recebe as informações auditivas e daí vai enviar para o nervo coclear. Aqui ele está chamando de vestíbulo coclear, mas são nervos separados e independentes, é possível da cirurgia disso. E daí o que acontece? Muito bem, vamos lá. Lembrem-se, existem vários relés centrais de distribuição. Alguns neurônios chegam alguns axônios chegam no neurônio e o neurônio vai se distribuir para outras regiões. É assim que funciona. Então, nesse caso, o nervo coclear ele vai chegar até o núcleo coclear ventral e o núcleo coclear dorsal. Tá? O núcleo coclear ventral, ele recebe, isso aqui é importante vocês entenderem, porque uma pessoa, quando tem o nervo coclear rompido, ele não fica surda, totalmente surdo. Tá? Mas ele tem a percepção bilateral. Por quê? Porque há uma transmissão, muda de lado. Então, o núcleo coclear ventral ele faz uma mudança de lado e vai ascender até o colículo inferior e o colículo no mesmo cérebro, a gente vai ter aula disso, depois vai para o tálamo, que tudo passa no tálamo, que é o corpo geniculado no lateral, e daí vai ascender até o giro transverso de gancho, que a gente vai ver todo esse trajeto na forma bonitinha. Existe uma estrutura chamada corpo trapezóide, que nada mais é do que esses axônios cortados, né, como se eles estivessem cortados no sentido inicial. Então, na verdade, a gente está vendo aqui, ó, nervo coclear, primeiro relé. Então, aí tem o núcleo coclear dorsal, que ascende do mesmo lado, vai fazer o mesmo projeto. Então, existe o projeto ipsilateral e contralateral provindo do mesmo lado. Aí o núcleo nervo 2 vai ter o núcleo do colículo inferior. Nervo 3 vai até o corpo geniculado medial. E daí o medial é que ascende. O corpo geniculado medial é que ascende. O corpo geniculado lateral também fica, pessoal, o corpo geniculado lateral e visão. Que é ascende até alcançar o córtex cerebral e você toma consciência. Então vamos lá, ó, na visão anterior, a gente observa que o surdo como contínuo na porção lateral medial ao flóculo. Nós temos aqui o nervo vestíbulo coclear, eles andam juntos. Na visão posterior, essa vai ser praticamente o último slide, depois de conta. Na visão posterior, ou seja, nesse ângulo bulbo contínuo, em cirurgia, a gente tira essa parte aqui, a gente tem mais ou menos essa visão aqui. Então, o núcleo vestíbulo coclear, desculpa, o nervo vestíbulo coclear está aqui, ó, adentrando no hiato acústico interno. Aqui é o caiu o ouvido. Isso aqui é o fora vestibular. Isso aqui a gente vai deixar para depois que ela tá. Então, nasceu do suco contínuo, vai adentrar no canal auditivo interno, e aqui foi possível separar o nervo facial do vestíbulo coclear, facial superior e vestíbulo coclear inferior. O que ele fez? Ele brilhou, perfurou o canal auditivo. Então, o ouvido está para cá,
aqui é por dentro da cabeça, visto de trás para frente. Então aqui estaria nuca e ali vai estar os olhos na frente, tá bom? Então foi trilado, foi rompido, e daqui é possível observar os nervos que vão adentrar no caso, a gente está falando do nervo coclear, vai adentrar até alcançar a cóclea. Até eu estou dando tio. Vamos lá. E daí o que acontece? O nervo coclear, ele vai alcançar a cóclea. Isso aqui faz parte da estrutura do canal semicircular. Vai alcançar a cóclea e é de lá que ele vai receber informações da audição. E aqui está a cóclea. A cóclea é essa espiral que está ali. Esse é o nervo coclear. Então vamos lá. Esse aqui é o nervo coclear, né? A gente já viu que esse aqui é o folículo inferior, o folículo superior da membrana quadrigeminal. Mas por que eu peguei isso aqui? Para a gente poder ver que vai passar pelo folículo inferior, e do folículo inferior existe um braço para o corpo geniculado medial. Eu estou descrevendo para vocês o trajeto da via auditiva nesse momento no nível do mesmo encéfalo. Então, o folículo medial, agora a gente já alcançamos o tálamo. Isso aqui é o mesmo encéfalo, folículo inferior. Então, aquele nervo que nós vimos adentrar no contínuo, ele vai ter o seu trajeto, por dentro ele vai chegar no folículo inferior. No folículo inferior, ele vai alcançar o corpo geniculado medial. Do corpo geniculado medial, que vocês estão vendo em amarelo, ele vai emitir uma via chamada via óptica, que é o trato auditivo. Óptica não, desculpa, ótica. Que é o trato auditivo. E daí, do trato auditivo, ele finalmente vai gerar o giro transverso de Burke, que é a interpretação auditiva assim, da audição. Então, só para dizer que ele é de uma forma de referência, que ele é medial ao foco, tá? Esse é o padrão de busca. Beleza? Então, a gente continua depois. Já está muito grande a aula. Amém. A gente vai relembrar e vai terminar e vai aprofundar o conceito.